Para você que acompanha a TV JC, começando mais um Torcida JC Debate, para um que repassa tudo o que aconteceu de mais importante no fim de semana esportivo. E claro, hoje um programa especial focado na Copa do Nordeste, porque tivemos um grande jogo na Fonte Nova. O Bahia venceu o Sport por 3-2, avançou a final da Copa do Nordeste 2015. O Sport ficou pelo caminho, a final Bahia e Ceará. No sábado, o Ceará tirou vitória após o empate por 2-2 no Barradão. O Ceará, que foi finalista no passado, chega à final novamente contra o Bahia, que eliminou o Sport. Comigo aqui hoje, Alexandre Ardito, setorista do Esporte do Jornal do Comércio, e Diego Toscano, que também esteve envolvido na cobertura dos dois jogos entre Sport e Bahia pela Copa do Nordeste, pela fase semifinal. Alexandre, não deu para o Sport, 3-2 para o Bahia, um jogo meio maluco, né? Sobretudo no segundo tempo, aconteceu de tudo e no final melhor para o Bahia. Verdade, Marcos. Foi um jogo que aconteceu de tudo. O Sport fez um grande primeiro tempo, entrou com uma escalação surpreendente do Neto Moura, ninguém esperava. Apesar de ter treinado na sexta-feira, o Eduardo ter colocado o Neto, ter testado o Neto, a gente não esperava que o Neto entrasse como titular naquela partida. O Sport fez um grande primeiro tempo, mas depois do intervalo se perdeu completamente. Mas eu não considero que a classificação foi perdida nesse jogo da Fonte Nova. Eu acho que o Sport perdeu a classificação no jogo da quarta-feira na Ilha do Retiro, quando desperdiçou a oportunidade de matar a partida com 3 chances claras, 2 com Samuel e 1 com Joelito no fim da partida. O Sport poderia ter saído da Ilha do Retiro em vantagem, e aí a história provavelmente seria outra na Fonte Nova. Isso, foi 0-0 na Ilha, 3-2 para o Bahia na Fonte Nova, deu Bahia e Diego. Agora ontem, as duas escalações para mim causaram surpresa. Primeiro o Neto, que era o terceiro na minha visão a entrar, né? Felipe Azevedo e o Mike, para mim, estavam mais cotados para jogar. O Neto entrou, foi a novidade do Eduardo Batista, e no Bahia o Saí Soares botou o William, jogou praticamente com 4 atacantes, e aí foi bem ofensivo. No primeiro tempo só deu o Sport, né? Foi bem melhor na marcação. Agora no segundo a coisa mudou e o Bahia levou a melhor. Sérgio tentou fazer um time ainda mais ofensivo do que o jogo da ida, aqui na Ilha, e acabou não dando certo. O Eduardo foi bem em colocar Neto Moura, ele ganhou o meio de campo, então dominou o primeiro tempo inteiro. E a escolha de Sérgio foi muito arriscada, principalmente porque ele não precisava golear. Se ele tivesse perdido o primeiro jogo por 3-0, a escolha poderia até ser justificada. Mas um jogo que começou 0-0, então era para ele ter sido mais calmo e tal, ter botado o Cho, o meia, por exemplo, que era uma das opções. Então, o que complicou ele foi isso. No segundo tempo, quem errou foi Eduardo Batista, ao tirar Neto Moura, que fez uma excelente partida, um dos melhores em campo pelo Sport do primeiro tempo, e colocar Danilo, que Danilo já não vem jogando bem em jogos que não são tão decisivos. Quando um jogo precisa de um nível alto de eficiência, Danilo falha mais ainda. Então, ele se perdeu. O Eduardo foi um dos grandes responsáveis, não foi o único. Tirar essa coisa de que Eduardo foi o único culpado pela eliminação, não foi. Ele foi 1-2, Samuel também foi perdendo 2 gols claros no primeiro jogo, no jogo da ida. Felipe Azevedo também perdeu alguns gols ontem, então não é só Eduardo Batista, mas ele errou feio. Alexandre, o fato de ter sido o Danilo que entrou, de fato, piorou o desempenho do Sport ontem. Mas o fato de ser o Danilo, onde a torcida já pega no pé do Danilo há muito tempo, você acha que aumenta aí o índice de rejeição contra essa mudança do Eduardo e faz com que ele seja crucificado muito pela torcida do Sport? Certamente, Danilo não cai desde o ano passado que ele nunca conseguiu cair nas graças do torcedor. Ele iniciou a temporada 2015 como titular, era um dos titulares absolutos do time do Sport. Até ele lateral dele ele jogou, não foi? Chegou a jogar lá em Caruaru contra o Central de lateral direito. Ele é lateral esquerdo de origem, usado no meio campo ali pelo lado esquerdo. Eduardo disse ontem que colocou o Danilo para fechar mais, ajudar o René na marcação, porque o Tony estava subindo muito no primeiro tempo. Mas aí quebrou o meio de campo todo. E aí passou a ser a direita do Sport, ali das costas do Vitor, o grande corredor para o Bahia. Tanto que 2 gols saem pelo lado direito, né? Começam jogadas pelo lado direito. Então o Sport estava muito arrumado no primeiro tempo. O Sport não precisava dessa alteração, não precisava do Danilo. O Danilo entrou muito nervoso, cometendo muitas faltas, dando muitos espaços. E todo o meio-campo do Sport caiu de rendimento. Diego Souza, depois da entrada do Danilo, desapareceu da partida. Mal de novo fisicamente, tecnicamente, taticamente no segundo tempo. Então, assim, o Sport por inteiro caiu, e aí é difícil você desvincular a substituição da queda de rendimento. Agora, independente da mudança errada do Eduardo, Diego, os 3 gols do Bahia eu classifiquei o segundo tempo como maluco, né? Porque você viu, o primeiro gol o Souza deu um drible no Ronaldo, chutou de fora, o Magrão demorou aí na bola, errou o tempo, gol do Bahia. O segundo, um pênalti muito polêmico, né? Do Matheus no Chiesa. Eu até aproveitava de perguntar se você achou o pênalti do lance. E o terceiro gol, também um cruzamento, desvia no Vitor, o Magrão puxa, o Biancuti passa da bola e o Souza, numa tarde iluminada, acaba fazendo o terceiro gol do Bahia. Muito maluco, né? E sem falar no gol do Sport, né? Do René, que foi uma falha terrível do goleiro Douglas. Aconteceu de tudo e aí o Bahia levou o melhor. E se foi pênalti ou não para você? Dos 7 aos 18 minutos, só para contextualizar, foram 4 gols.
no segundo tempo. Foi um segundo tempo maluco, assim, erro de Magrão, posicionamento de Souza, que até no bate-rebate do terceiro gol meteu para dentro a bola. Eu não achei pênalti em Chiesa. Eu achei que se ele tiver que marcar aquele pênalti, tem que marcar 10, porque tem vários lances como aquele na área. E assim, o segundo tempo foi um dos melhores segundos tempos que eu vi aqui, pelo menos do Nordeste, fácil. E a emoção teve, né? Emoção, categoria, o Souza mostrou que, apagado no primeiro tempo, é interessante como as coisas mudam. O primeiro tempo do Sport foi cirúrgico, quase perfeito. O trio de ataque do Bahia parado, sem fazer nada, Chiesa, Léo Gamalho e Biancucci. Souza também apagado, no segundo tempo mudou tudo. Souza fez 3 gols, Chiesa deu trabalho. Léo Gamalho continuou não jogando bem, mas assim, o Sport, pra mim, eu sou um pouco entusiasta da questão de que Eduardo foi o grande culpado da derrota de ontem. Se ele não foi o único, ele foi o grande culpado. No geral, Alexandre, nos 2 confrontos, passou o melhor ou poderia dar do Sport, que seria justo também? Não, poderia ter passado do Sport, acho que foi bastante equilibrado. O jogo na ilha foi bastante equilibrado. Qualquer uma das 2 equipes poderia ter saído da ilha com a vitória. Ontem aconteceu, a gente já falou que foi um começo ali de segundo tempo bem maluco, mas também o Sport teve a oportunidade, poderia ter descido para o intervalo com 2-0, caso Elber não tivesse perdido aquele gol cara a cara com o Douglas. É um tipo de gol que não pode se perder e se paga caro, como o Sport pagou. Muito equilibrado, acho que os 4 semifinalistas, se você também parar para ver Vitória e Ceará, o começo também do segundo tempo foi do mesmo jeito, e o segundo tempo também foi muito bom, com 4 gols, com várias chances. Poderia também ter saído Vitória ou Ceará, tranquilamente um dos 2 classificados, também devido ao equilíbrio. Então 4 semifinalistas equilibrados, não dá nem pra gente aqui chegar e dizer quem é favorito, Bahia ou Ceará, porque o equilíbrio também vai prevalecer nessa decisão. Acho que a gente pode separar de o campeonato do Sport fraca, até o jogo contra o Fortaleza na ilha, né, que jogou até bem, e o confronto contra o Bahia. Né? O Sport cresceu da forma estratégica que o Eduardo armou o jogo no primeiro tempo contra o Bahia, segurou o adversário. Então acho que pode dizer que o Sport cresceu, né, no jogo contra o Bahia. Separar as coisas. A campanha da Copa do Nordeste fraca, em termos gerais, mas contra o Bahia acho que o Sport cresceu. Né? O Sport jogou 8 partidas antes de jogar contra o Bahia e só tinha feito uma partida realmente boa. Foi contra o Socorrense, uma partida que ele realmente jogou bem e dominou o adversário. Contra o Bahia não, ele jogou 2 partidas boas, apesar do segundo tempo ruim, desse segundo tempo do jogo da volta contra o Bahia. Então tem que separar mesmo. A campanha da fase de grupos do Sport foi fraca. Ele passou beneficiado por aquela questão do Curuca, que foi que perdeu, o Sampaio Corrêa perdeu 6 pontos pela escalação irregular. Então tem que separar. Foi muito mal na Copa do Nordeste da primeira fase. E foi bem contra o Bahia. Concordo com o Ardite, poderia ter passado tanto o Sport quanto o Bahia. Foram 2 grandes jogos, assim como o Ceará e Vitória também são 2 grandes adversários. Então, da semifinal para frente, a Copa do Nordeste tinha que ser isso mesmo, tinha que ser esses 4. Em termos de futuro, Alexandre, você fez o desembarque do Sport na capital pernambucana após a derrota, um grupo muito abatido, né? Você acha que pode ter alguma influência, não no jogo da Copa do Brasil, contra o Ceni nesse meio de semana, porque o Sport já venceu o primeiro e a diferença é muito grande técnica entre os 2 times. Mas para o campeonato pernambucano, você acha que isso pode influir, atrapalhar o Sport no estadual? Quem falou sobre a partida, quem falou na chegada do Sport no aeroporto foi o Durval como capitão, foi ele o encarregado de falar com a imprensa. E foi perguntado para ele do abatimento, porque estava no semblante de cada jogador que passava a tristeza por conta da derrota, todos passaram muito abatidos. Durval, para falar até com dificuldade, tamanha a tristeza pela eliminação. E aí foi perguntado para ele como é que o grupo se reconstruiria para as semifinais, que domingo já tem o Salgueiro aí pela frente, lá no Cornélio de Barros. E aí Durval disse que são profissionais que têm que reverter o mais rápido possível isso e que não acredita que o aspecto psicológico vai influenciar. Mas é a hora de a diretoria fechar, acho que até o torcedor aparecer, até nesse jogo vai ter uma oportunidade na quinta-feira, talvez uma boa vitória contra o Ceni, de novo faça com que as coisas voltem a ter um bom clima dentro da Ilha do Retiro. Mas se não fizer uma grande partida contra o Ceni, não meter uma goleada, que o Ceni é um time fraquíssimo, o Sport vai sim chegar pressionado para jogar contra o Salgueiro com uma pressão ainda maior. Abala a questão Eduardo Batista no Sport, Diego, essa eliminação? Em termos de... Por ele ter contribuído, né? Também fazendo a mudança errada. Em termos de troca de comando? Sim. Não, acho que não. A não ser que aconteça mais uma catástrofe, que seria uma derrota para o Salgueiro, uma eliminação para o Salgueiro, aí poderia começar a balançar. Mas acredito que a eliminação para o Nordestão, ele errou, o Mano errou. E para a Série A, Alexandre? Falta... Agora também é hora de parar, pensar, refletir, ver o que deu errado, né? E reforçar para a Série A. Sim, essa eliminação acende uma luz de alerta muito grande na ilha.
o time não é bom o suficiente para disputar uma Série A e com todo aquele papo, vamos disputar vaga em Libertadores e tal. Vamos colocar o pé no chão. O time tem várias falhas. É preciso um lateral direito, é preciso encontrar um meio campo de criação. Já viu que não dá para depender apenas de Diego Souza, não é o jogador que vai resolver para o Sport. O Sport precisa urgentemente de um atacante que faça gols, porque o ataque do Sport é para matar o torcedor do coração. Tem muita coisa para se arrumar ali na equipe. Eu acho que basicamente são essas 3 posições de cara. E você não vai concordar comigo, mas o Sport precisa de mais um zagueiro. O Matheus Ferraz não é esse jogador todo que estão pensando. O Everton Páscoa até se recuperar e voltar a jogar, não fez um bom começo de temporada. Então o Sport também talvez precise de mais um zagueiro. Para fechar aqui, para você pênalti, não foi? Para mim foi pênalti. O Matheus comete tanta falta que até o árbitro fica induzido a marcar a penalidade, porque a todo lance que ele vai, seja no meio de campo, na intermediária, dentro da área, ele está cometendo falta, ele entra muito com os braços. Eu achei sim que foi pênalti, achei que ele fez a carga sobre o Chiesa. Bahia e Ceará. Cara, vendo o Bahia jogar... Será que dá esse ano pro Ceará? Eu acho que dá. Eu vendo o jogo Ceará e Vitória, o Ceará se postou muito bem fora de casa, vai decidir dentro do Castelão, com o apoio de sua torcida. Eu acho sim que dá, mas vai ser um confronto muito equilibrado. Também se acontecer de Bahia ser campeão, não vai ser nenhuma coisa de outro mundo. Diego Toscano, Bahia ou Ceará? Duelo dos grandes ataques, né? Magno Alves. Vai ser 4 atacantes de um lado, 5 do outro, né? Vai ser um jogo maluco. E um detalhe, né? O Sérgio Soares, que foi finalista no passado com o Ceará, contra o mesmo Ceará. Agora, grandes ataques que não marcaram gols nas semifinais, né? Os atacantes, os grandes ataques, mas nas semifinais passaram todos em branco. Acho que pelo equilíbrio, né, entre os times. Assim, acredito que sejam grandes atacantes. Vai ser não acredito que vão ser 2 jogos apertados, já que vão sair muitos gols, mas eu acredito no Bahia. Agora, são 2 times que têm 2 grandes segundos volantes, né? O Souza no Bahia e o Ricardinho no Ceará. Comeu a bola no jogo contra o Vitória. Jogou demais ele. E bateu o pênalti, né? Fez o segundo gol. Não bateu o Magno, não bateu o Marinho, ele pegou a bola e bateu. E classificou o Vozão para a final pelo 2º ano consecutivo. Bom, esse foi o nosso programa de hoje especial Copa do Nordeste. Valeu, Alexandre, valeu, Diego. E a gente volta a qualquer momento direto aqui da redação do Jornal do Comércio.